Olá, amiguinhos e amiguinhas. Sejam bem-vindos a mais uma aventura incrível. Hoje vamos viajar no tempo para conhecer uma história muito especial que está na Bíblia. É a história de um papai chamado Abraão, seu filho querido, Isaque, e uma grande prova de amor e confiança em Deus. Estão prontos para embarcar nessa jornada emocionante? Então, sentem-se confortavelmente, abram bem os ouvidos e o coração, porque a nossa história já vai começar. Há muito tempo vivia um homem chamado Abraão. Ele amava muito a Deus e conversava sempre com ele. Abraão e sua esposa Sara eram bem velhinhos e tinham um sonho: ter um filho. Eles esperaram por muitos anos, até que um dia Deus lhes deu um presente maravilhoso, um menino lindo, chamado Isaque. Abraão e Sara não cabiam em si de tanta alegria. Isaque era a luz da vida deles, o filho da promessa. Abraão o amava mais do que tudo no mundo. Eles brincavam juntos, corriam pelos campos, e Abraão ensinava a Isaque tudo sobre como amar e obedecer a Deus. Isaque cresceu um menino esperto, alegre e que também amava muito a Deus e a seus pais. A vida deles era cheia de felicidade e gratidão. Abraão olhava para Isaque e via o cumprimento da promessa de Deus. Ele sabia que através de Isaque, sua família se tornaria tão numerosa quanto as estrelas no céu, assim como Deus havia prometido. Era um tempo de muita paz e alegria na casa de Abraão. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Deus chamou por Abraão, e ele, como sempre, respondeu: "Eis-me aqui, Senhor." E Deus disse a Abraão para fazer algo muito difícil. Ele pediu que Abraão pegasse seu único e amado filho, Isaque, e o levasse até o monte para oferecê-lo como um sacrifício. Uau, vocês conseguem imaginar como o coração de Abraão ficou? Deve ter sido a coisa mais difícil que ele já ouviu em toda a sua vida. Entregar seu filho amado, o filho que ele esperou por tanto tempo. Imaginem só, amiguinhos, o papai Abraão acordou bem cedinho, preparou o seu jumentinho, cortou a lenha para o sacrifício e chamou Isaque e mais 2 servos para irem com ele. Mesmo com o coração apertado, Abraão não duvidou de Deus. Ele confiava que Deus era bom e tinha um plano, mesmo que ele não entendesse qual era. Ele se lembrou de todas as vezes que Deus cuidou dele e cumpriu suas promessas. Essa confiança deu a Abraão a força para obedecer, mesmo sentindo uma tristeza profunda. Ele sabia que o amor de Deus era maior do que qualquer dificuldade. Eles caminharam por 3 dias, 3 longos dias. Imagino que Abraão e Isaque conversaram muito pelo caminho. No 3º dia, Abraão avistou o monte que Deus havia indicado. Ele disse aos seus servos: "Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá para adorar a Deus. Depois, nós voltaremos para vocês." Prestem atenção no que ele disse: "Nós voltaremos." Lá no fundo, Abraão tinha fé que de alguma forma Deus faria um milagre e ele voltaria com seu filho. Que fé gigante, não é mesmo? Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque e ele mesmo carregou o fogo e a faca. Enquanto subiam o monte juntinhos, Isaque, que era muito observador, percebeu que algo estava faltando. Ele olhou para seu pai e perguntou com sua voz de menino curioso: "Pai?" E Abraão respondeu: "O que foi, meu filho?" Isaque então disse: "Nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeirinho para o sacrifício?" Essa pergunta deve ter sido como uma flecha no coração de Abraão. Com os olhos cheios de amor e fé,
Abraão olhou para seu filho e respondeu: Meu filho, Deus mesmo irá providenciar o cordeiro para o sacrifício. Essa frase é muito importante. Abraão não sabia como, mas ele confiava totalmente que Deus cuidaria de tudo. Ele estava ensinando a Isaque e a todos nós que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar que Ele tem sempre o melhor e está no controle de todas as coisas. Essa confiança se chama fé, é acreditar no que ainda não estamos vendo. Quando chegaram ao topo do monte, Abraão construiu um altar de pedras, arrumou a lenha sobre ele e, com o coração partido, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre a lenha. Ele estava pronto para obedecer a Deus completamente. Justo no momento em que Abraão levantou a faca, uma voz o chamou do céu. Era um anjo do Senhor. O anjo gritou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo então disse: Não faça nada com o menino, não lhe faça mal. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Que alívio! Vocês conseguem imaginar a alegria de Abraão naquele momento? Ele desamarrou Isaque e o abraçou com toda a força. Deus não queria que Abraão machucasse seu filho. Ele só queria testar o coração de Abraão, para ver se ele amava a Deus acima de todas as coisas. E Abraão provou que sim. Ele provou que sua fé e seu amor por Deus eram verdadeiros. E a obediência dele trouxe uma grande recompensa. E lembram da resposta que Abraão deu a Isaque? Deus proverá o cordeiro. Pois é, naquele exato momento, Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia preparado o sacrifício. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu no lugar de seu filho. Abraão ficou tão feliz e grato que deu um nome especial àquele lugar: O Senhor proverá. Isso significa que Deus sempre cuida de nós e nos dá tudo o que precisamos na hora certa. Essa história incrível nos ensina muitas coisas. Primeiro, sobre obediência. Abraão obedeceu a Deus, mesmo sem entender, porque ele confiava no amor e na sabedoria de Deus. Segundo, nos ensina sobre a fé. Fé é confiar que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando as coisas parecem difíceis. E terceiro, nos ensina sobre a provisão de Deus. Assim como ele proveu um carneiro para Abraão, ele também cuida de nós em cada detalhe de nossas vidas. Deus sempre tem uma solução e um milagre esperando por nós. E o mais legal de tudo, amiguinhos, é que essa história aponta para um presente ainda maior que Deus nos deu. Muitos anos depois, Deus enviou seu único filho, Jesus, para ser o sacrifício por todos nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa do amor de Jesus por nós, podemos ser perdoados e ter a certeza de que Deus está sempre conosco. A história de Abraão e Isaque foi um grande ensaio para nos mostrar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E assim termina a nossa aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com a história de Abraão e Isaque. Lembrem-se sempre de confiar em Deus, obedecer a sua palavra e acreditar que Ele sempre cuidará de vocês. Não importa o que aconteça. Ele é o nosso Papai do Céu que provê tudo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma história e compartilhar com seus amigos. Um beijo grande no coração de cada um e até a próxima. Tchau!